Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo de algumas semanas nós temos meditado sobre as palavras de Jesus na cruz. E hoje nós chegamos à sexta declaração de Jesus na cruz. Por isso, eu intitulei esta série que nós estamos hoje, na sexta semana, de A Mensagem da Cruz. O que seria mais óbvio seria as mensagens da cruz, porque ele proferiu várias palavras importantes. A de hoje está em João 19, capítulo 19, versículo 30, onde nós vamos falar sobre este tema: tudo está completado. Nas versões mais antigas aparece a palavra consumado, que é a mesma coisa. Em João capítulo 19, versículo 30, parte A, quando ele, Jesus no caso, tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então ele disse: tudo está consumado, tudo está feito. Antes de nós entrarmos nisto, a mensagem da cruz, ou as mensagens proferidas da cruz, nos mostram o quê? Uma grande e intensa humilhação que Jesus sofreu por parte dos homens, da humanidade, e também mostra qual foi o alvo, qual foi o objetivo de Deus assumir um corpo sobre si, coisa inédita, pois Deus nunca havia assumido o corpo de um homem anteriormente. Além do mais, aquele evento na cruz do Calvário revelou toda a bondade e a graça de Deus, o desejo de abençoar o ser humano, mas também mostrou a perversidade que existe no coração do homem. O homem que foi criado para amar a Deus, para amar o próximo, o homem que foi criado para adorar a Deus, expressa toda a sua raiva, toda a sua ira contra o Criador. Quando Jesus diz tudo está consumado ou completado, o que ele está expressando? Então, eu coloquei aqui algumas ideias. Ao dizer que tudo estava completado, o que Jesus expressou? Ele expressou que nunca se desviou da base que lhe dava a segurança divina. Que base era esta?
senão o seu prazer em Deus, o seu prazer em obedecer a Deus, e a satisfação de ter completado a sua missão num espírito de obediência. Se existe uma dificuldade dentro da igreja, que eu noto, isso ao longo de todos os tempos, e noto isso também nas famílias, em todo lugar, é o princípio, a falta de respeito ao princípio da autoridade. As pessoas têm dificuldade para aprender a obedecer. Cada um quer seguir o seu próprio caminho, e isso não é bom. Em segundo lugar, Jesus expressou o que mais? Que Ele pagou o alto preço para a nossa redenção. Nós não poderíamos pagar este preço. Um dia, uma professora, como eu disse a vocês, no Caetano de Campos, antigo colégio, na Praça da República, eu fui convidado para falar, para dar uma palestra naquele lugar, para o encerramento das atividades daquele colégio. Me senti honrado, mas no meio do meu discurso, uma professora se levantou e disse: Deus é tão bom como você fala, por que Ele não destrói os maus? E eu disse: professora, com todo respeito, Deus teria que destruir a senhora, porque a senhora não é boa, e ninguém aqui é. A única pessoa boa que já existiu nesta terra foi Jesus, e Ele é o único que poderia chegar diante do Pai e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, então, se vocês não entendem, o perdão é dado para que a pessoa se recomponha. Por que eu dou o perdão a alguém? Não é para que ela continue cheia de ódio, cheia de raiva. Eu dou o perdão a uma pessoa para que ela se recomponha, para que ela mude a sua maneira de viver. Preste atenção. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que recebem o perdão de Deus têm agora por obrigação aprender o que estão fazendo e por que estão fazendo o que fazem. Se você não entender por que você está aqui nesta noite, que tipo de perdão você recebeu? Você está aqui por uma questão mística apenas. Você está aqui por uma questão psicológica, porque você disse: se eu não for, alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Nada vai acontecer de ruim se você não estiver aqui. O de ruim que vai acontecer com você é depois dessa vida. Muitas pessoas que não amam a Deus se enriquecem, compram, viajam, ou não é verdade? E há muitas pessoas que estão em nosso meio que não conseguem passar de Itaquaquecetuba. Então, é uma brincadeira, espero que vocês entendam, mas é isso. Você sonha talvez com uma viagem, você sonha com alguma compra, você sonha com alguma coisa e nunca conseguiu ter. Então você não precisa de Deus para ter as coisas. Você precisa de Deus para ser uma pessoa digna, para ser uma pessoa honesta, para ter caráter, para ser uma pessoa elevada, para ser uma pessoa que sabe que quando terminar essa vida você irá para a eternidade. Jesus pagou um alto preço, preço esse que nós não poderíamos jamais pagar. O que mais ele expressou? Que ele cumpriu todas as promessas, todas as profecias, do Velho Testamento, relativas a ele. Tudo que se falava sobre ele aconteceu. Mas o que os homens fizeram? Fecharam os olhos. Tudo que Jesus falou que iria acontecer,
está acontecendo. Mas o que as pessoas estão fazendo? Fechando os ouvidos. Não é à toa que ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Velho Testamento, as pessoas, os profetas diziam: quem tem olhos para ver, veja. Essa era o primeiro apelo. Mas no Novo Testamento é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tudo já foi dito, tudo já foi proferido. Eu não preciso ver mais nada, eu preciso aprender, eu preciso escutar e guardar o que eu ouço. O que mais Jesus ensinou no seu sacrifício na cruz? O que ele expressou? Que ele bebeu o último gole do cálice amargo que lhe foi oferecido, não é isso? Quando ele estava com sede. Foi isso que o homem deu a ele. Lembra Jesus no Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Imagine, o próprio Deus na cruz criou o homem, e o homem, em vez de dar a ele o melhor, deu o pior, deu o mosto, deu um vinho misturado com ervas amargas. Era um vinho azedo misturado com ervas alucinógenas, uma bebida comum entre os soldados romanos quando eles estavam em situações de batalha ou de enfrentamento qualquer, em qualquer situação. Isso dava coragem, eles tomavam para descansar, isso tirava toda a pressão. E aquele soldado, quando viu Jesus todo ensanguentado, naturalmente pensou: ele está sofrendo muito, eu vou dar a nossa bebida para ele. Deus não quer a nossa bebida, Ele quer nós, Ele quer você. Ele mesmo diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mas nós não damos, nós continuamos oferecendo a Deus os restos, as sobras. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para futebol, temos tempo para basquetebol, temos tempo para tênis, temos tempo para videogames, temos tempo para tudo, mas reclamamos do tempo que damos a Deus. Eu poderia falar muitas coisas, mas fico por aqui. Que mais Jesus expressou? Que ele aceitou o sacrifício que revelaria a bondade e a grandeza ou a glória do Pai. Em contraste ao que? A perversidade humana. Ninguém perguntou: quem é este que está morrendo lá? Quem é este que está crucificado lá? Qual é a história dele? Não, todos zombaram. Mas para aqueles que conheciam Jesus, choravam, claro que sim. Imagine uma pessoa que você andou com ele 3 anos e de repente você o vê naquelas condições, mas você vê um ser dizendo: Pai, perdoa-os, dando amor enquanto recebe humilhação, desonra, zombaria, caçoadas, cusparadas, bofetadas. Esse ser é muito grande. Ele bebeu um cálice que não deveria beber. A humanidade lhe deu o que não deveria lhe dar. E ele deu à humanidade o que? A oportunidade de se encontrar com Deus. Ele não abriu a boca para amaldiçoar. Ele não gritou por socorro, ele não desmaiou, ele estava dando a vida por si mesmo, ele não estava sendo empurrado àquele lugar, ele foi porque quis, porque assim era o plano de Deus no Velho Testamento, que se falava dele. Ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
Na semana passada nós falamos a quinta expressão de Jesus quando ele diz tenho sede, e nós aprendemos que ele não disse que tinha sede de água, ele tinha sede de Deus, porque segundo o que está escrito na Bíblia, ele estava ali para cumprir a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, como a corça brama pelas águas no deserto, assim a minha alma clama por ti, ó Deus vivo, ó quando eu irei e me verei diante de ti, meu Senhor. Tudo que Jesus queria era ter de volta a companhia e o amor do Pai, porque durante 3 horas ele sentiu o abandono de Deus. Uma pessoa que vivia em comunhão íntima com Deus, em 3 horas cria um desespero. Essa ausência cria um desespero, uma angústia, um vazio muito grande. O que ele suportou não foi fácil. Quantas vezes nós passamos dias sem dirigir uma só palavra a Deus? Chegamos em casa, ligamos televisão, de manhã ligamos televisão, passamos o dia todo ouvindo músicas, decoramos até músicas em inglês, mas não decoramos nenhum texto das Escrituras. Como você pensa que pode ser uma pessoa vitoriosa sobre os males que te cercam? Você é capaz de decorar uma porção de coisas, mas você não é capaz de citar um texto bíblico a si mesmo ou alguém quando necessita. Volto a dizer, quem não tem comunhão com Deus lhe dá vinagre. Em vez de vinho puro, lhe dá vinagre, aquilo que é azedo. Às vezes nós queremos curar a dor de Deus, porque sabemos que Ele está triste conosco. Porque quando nós estamos enganando os outros, sabemos que não estamos enganando a nós mesmos. Você sabe quando é hipócrita, você sabe quando está mentindo, você sabe quando está barganhando, você sabe quando você não é sério, e ninguém lhe precisa dizer isso. O Espírito de Deus lhe diz. Então você faz um ato, você comete um ato religioso e diz: Deus, olha, eu fiz isso em teu nome, como se isso pudesse comprá-lo. Isso é moço, isso é vinho azedo, isso não é pureza. Jesus foi claro no início dos seus ensinamentos, quando ele disse: felizes, abençoados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem oferece vinagre, quem oferece o azedo, quem não oferece o que é puro, quem não oferece o que é correto, não vê Deus, nunca o verá. Um dia viu, mas não está vendo mais, porque a sua vida é baseada em egoísmo e orgulho. Na verdade, nós não sabemos o que devemos oferecer a Deus. É muito difícil saber o que lhe agrada, o que lhe dá prazer, o que aumenta a sua glória, a sua bondade, a sua presença. Nós não sabemos. Por isso é que nós precisamos de Jesus vivendo dentro de nós. Por isso que nós precisamos de Jesus que morresse por nós. Nós precisamos de um exemplo. Nós precisamos de um exemplo maior, elevado, porque neste mundo nós não temos nenhum exemplo. Tudo que está aí está se deteriorando, está se decompondo, está cheirando mal. Onde o ser humano põe o dedo, tudo está sendo destruído. Às vezes você liga a televisão e vê um urso branco, e você sabe que o ser humano está acabando com ele. Você olha uma classe de baleias e o ser humano quer caçá-la.
Nós vivemos num mundo habitado por milhares e milhares de seres, mas quem manda neste mundo é um só, uma cabeça. Você pensa que é o ser humano? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Jesus disse para os religiosos da sua época: quem disse que vocês têm um Deus por Pai? O pai de vocês é o diabo, porque vocês têm alegria, vocês têm prazer, satisfação em fazer a sua vontade. Vocês não têm prazer em andar com Deus, vocês não têm prazer em fazer a vontade de Deus. Vocês não conhecem. O que Jesus estava dizendo? Subentende-se, eles estavam dando vinagre, o azedo, o que não presta, o que não é correto, o que não é verdadeiro. Por isso não viam a Deus, e em vez de servirem a Deus, serviam ao diabo. Há muitos pregadores hoje em dia dizendo que o Evangelho existe para livrar-nos do medo, das nossas necessidades pessoais, para realizarmos curas, milagres, para trazer prosperidade financeira. Para mim, isso tudo é baratear o Evangelho, é levá-lo à desvalorização. E como é que nós desvalorizamos o Evangelho? Há um homem que eu respeito muito, inclusive eu estava com ele era um inglês, e eu em conversa com ele aqui na Pompeia um dia, muitos anos atrás, ele me disse: Walter, eu estou indo para a Inglaterra, para Londres. Ele tinha vindo de Londres para dar algumas conferências aqui no Brasil, e ele disse: estou retornando agora porque vou fechar uma igreja que em tempos áureos ela abrigava 16.000 pessoas, e agora vai virar uma série de lojas, um shopping. Vai virar um shopping, vai ter cinema, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei: mas os irmãos acabaram, eles sumiram, acabou, foram se perdendo, foram morrendo. Por que uma igreja morre? Uma igreja morre quando ela deixa de dar o melhor a Deus, ela morre. Mas uma igreja morre quando cada um começa a morrer. Você pode estar num processo de morte agora, porque você não está dando o melhor a Deus, e você está influenciando a pessoa que anda com você, e logo ela será parecida com você. Ela não vai dar o melhor a Deus, e então um vai morrendo e um vai matando o outro. Mas por que Deus não intervém? Ele não pode. Ele deu a você o direito de escolher. Ele não pode obrigar você. Ele já determinou isso. Eu não vou obrigar. E nós vivemos aí com essa ideia: vem para a igreja, porque você, uma vez que você entra aqui, você não vai ter mais medo. Quer dizer que uma oração tira o medo? Onde está isso escrito na Bíblia? Em nenhum lugar. Uma oração te dá prosperidade financeira? Será que agora eu vou orar por... Venham vagabundos que eu vou orar por vocês, vadios que não trabalham, entre aqui que eu vou orar a oração da prosperidade. Qual é o vagabundo que não quer essa oração? Aprender os princípios sobre o trabalho, querem? Aprender os princípios para você prevalecer sobre o espírito do medo, você quer? Você quer aprender os princípios para superar o ódio e a raiva, a mágoa, a autocontemplação? Esse John Stott escreveu assim: nós barateamos o Evangelho
quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Você pensa que aquilo que você conquista aqui na terra é uma grande vitória? Então, quando você está lutando com alguns problemas, você corre para Jesus para dizer: Jesus, me ajuda a resolver esse problema do cotidiano. Deus pode ajudar a abrir uma porta de emprego a você? Claro que sim. Mas se você continuar se comportando como se comporta em todos os lugares, Ele não vai abrir mais. Deus pode arrumar uma namorada, encaminhá-lo a uma boa moça, encaminhá-la a um bom rapaz? Claro que pode. Mas se você continuar sendo um mau caráter, Ele não vai fazer mais nada. Há quem pense que o Evangelho só existe para resolver os nossos problemas. Deixe-me mostrar que não. Lá em Lucas 12, não precisam abrir suas Bíblias agora, por favor, porque senão vocês vão tirar a atenção de mim. Leia em casa, afinal de contas, eu entrego essas coisas, esses estudos todos, antes de tudo, para que vocês leiam. Não é para chegar no dia e colocar em cima do joelho e começar no meio do grupo. Falar nisso no dia 25 de maio, eu quero ter um encontro com todos os condutores. Nós vamos lá no Hotel Vista Serrana. Depois nós vamos dar todas as informações. Estamos também preparando para cuidar dos seus filhinhos. Jesus foi procurado por um homem para pedir ajuda. Que ajuda? Ele chegou lá e disse: Senhor, por favor, o meu irmão ficou com a herança do meu pai sozinho para ele não quer dividir comigo, o senhor pode fazer com que ele divida comigo? Jesus olhou para ele e disse: homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Então você chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, eu não aguento mais minha sogra. Ou então a sua sogra diz: eu não aguento mais meu genro. Ou a nora. Dá para o senhor mudar essa mulher? Dá para o senhor mudar esse homem? E Deus diz: quem sou eu para fazer isso? Eu consigo mudar quem está nas minhas mãos, quem me obedece. Você diz assim: Senhor, o ambiente que eu estou lá é terrível, eu não aguento, o Senhor pode abrandar as coisas? Não. Eu posso encher teu coração de coragem, de princípios, iluminar os seus caminhos para que você aprenda a andar no meio daquelas serpentes e escorpiões. Senão Deus mudaria o mundo. Todos os cristãos seriam ricos e todos os não cristãos seriam miseráveis. Mas o contrário é que acontece. Em vez de Jesus ajudar aquele pedinte, ele aproveitou a situação para ensinar algo aos seus discípulos. Ele disse aos discípulos: cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, não vivam pelos interesses, não vivam pela ambição, não vivam somente para ficarem ricos, abastecidos somente nesta terra.
Porque o valor da vida de alguém não depende da quantidade de bens que possui. Eu estou cansado de ver pregadores dizendo: está vendo? Ele tem porque foi abençoado por Deus. Você não tem porque não foi abençoado por Deus. Eu existo para abrir seus olhos. Eu existo para ensiná-los a amar e respeitar a Deus. Então Jesus aproveita e conta uma parábola de um homem que fez uma plantação e ficou rico, porque a plantação produziu. E no final de tudo ele diz: olha só, agora eu vou aproveitar, meus celeiros estão cheios. Agora eu vou descansar, comer, beber e me alegrar. A vida agora vai ser um prazer. Chega, está consumado. Subentende-se. Consumado? Então Jesus disse: louco. Nesta noite você morrerá. E então quem ficará com tudo isso que você juntou? E Jesus deixou uma grande verdade: que todo homem que fica rico só na terra, mas não se enriquece no céu, é um louco, é um demente. Por quê? Antes de entender isso, por que Jesus não julgou a causa daquele homem? Porque ele não veio para julgar o cotidiano, ele não veio para resolver os seus problemas financeiros. Se você não tem juízo, você nunca sairá das dívidas. Se você não se alimenta bem, você ficará sempre doente. Se você só pensa bobagens, você andará sempre emocionalmente fragilizado. Se você ouve bobagens, você nunca terá uma estrutura de crença sólida. O homem queria resolver a sua vida, conquistar, porque o que o mundo chama de sucesso são as conquistas presentes que podem nos garantir um futuro melhor, cheio de privilégios, regalias. É isso que as pessoas chamam de conquistas. E esses pregadores já perceberam isso. Esses líderes religiosos de qualquer denominação ou seita descobriram isso. Eles sabem que as pessoas têm um futuro miserável, mas eles querem crer que alguma coisa vai acontecer, e eles oferecem essas ideias malucas. Quando Jesus disse que os últimos dias seriam terríveis, seriam tempos de escassez, eles dizem que são tempos de abundância, porque não leem Bíblia, são mentirosos, sem vergonhas, cafajestes, canastrões, canalhas. Desculpe o meu linguajar, mas às vezes eu não me contenho. E com certeza serei reprovado em casa pela dona Denise. Deus nunca deixará de realizar o melhor para cada um de nós, mas Ele decide o que é melhor, porque o que é melhor é um ato da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. O melhor não é aquilo que eu quero,
O melhor é aquilo que ele decide ser o melhor. Por isso, minha palavra ela se divide em 2 subtópicos. E o primeiro é: Jesus completou a sua missão e se manteve sob os princípios da segurança divina pela obediência. Se ele fez isso, é isso que devemos fazer. Existe aquele que pensa que o cristianismo é frequentar uma igreja, participar de várias reuniões como de ensinos, orações, cânticos, palestras, exercer um cargo ou uma função para ajudar no bom andamento das coisas, contribuir para o sustento da casa. Porém, isso tudo pode fazer um religioso, mas não necessariamente um cristão. Você pode deixar as calças aqui, não faça. E não ser um cristão. O verdadeiro cristianismo tem sua base no amor. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus, você vai aprender princípios espirituais que regerão a sua vida em relação ao próximo. O cristianismo é uma luta constante contra o egoísmo e o orgulho. Quem ingressa no cristianismo não pensa que está entrando numa desordem. Desordem é ele quem faz, mas o cristianismo é a ordem. É amar a Deus e ao próximo, e quem não faz isso está fora, está tentando enganar Deus e a si próprio. Amar a Deus e ao próximo é o que a Bíblia chama em Apocalipse de o primeiro amor. Eu estou cansado de ver cristãos dizendo assim: você tinha o primeiro amor. O que era o amor? Era quando você pulava, estribuchava, você babava. Porque eu já vi cristão babando. Isso não é primeiro amor, isso é emoção. Primeiro, o evangelho é racional. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, isto é, com toda a sua vitalidade. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, com a sua psique, isto é, com seus emoções, com seus desejos, seus pensamentos. E amarás ao Senhor teu Deus com o teu entendimento. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que meditar. E ai de você se não fizer isso. Na igreja cristã não deve existir pessoas que não saibam ler e escrever. Você que não sabe ler e escrever, trate de aprender para honrar a Deus. Porque Deus nos deu um livro. Eu me lembro de pessoas que não liam e andavam com a Bíblia. Um dia, sem querer, falou assim: me lê para mim o Salmo tal. Você pode ler? Por que você não quer ler? Ela disse: pastor, eu não sei ler. Eu não quis ofendê-la, me perdoe, não sabia. Mas depois eu chamei de lado e disse: por que você anda com a Bíblia? Não, porque é para me proteger. Eu disse: não vai proteger.
A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Vamos aprender a ler? Ele disse: é o que eu mais quero. E aí tinha uma pessoa que começou a ensinar a ler. Você precisa ver a alegria dela. Mas hoje eu vejo cristãos aprender a ler para ler Bíblia. Eu quero ler documento, nota promissória. O mundo está assim. Primeiro amor é amar a Deus e ao próximo. A igreja de Éfeso aprendeu a defender doutrinas, aprendeu a expulsar gente errada, mas ela abandonou o primeiro amor. Ela fazia tudo isso num espírito de orgulho. Você pode conhecer doutrinas, você pode ter um cargo, você pode ensinar, você pode cantar, você pode tocar, você pode estar enfiado aqui, atormentando a minha paciência. Você pode viver dentro da igreja e continuar egoísta e orgulhoso. Orgulhoso pelo conhecimento que adquiriu ou pelo cargo que tem. Quando nós amamos a Deus, o desejo que nós temos é levar as pessoas a Ele, fortalecê-las nele, porque dessa maneira nós estamos fortalecendo e expandindo a igreja sobre a terra. Mas as pessoas não querem aprender isso. Deus diz: você quer ser cristão? Quero. Essa é a sua missão. Conduzir as pessoas a Deus, fortalecê-las nele e fortalecer a igreja. Essa é a missão. Pois Jesus fez isso. Vocês não se esqueçam que Ele perdoou pessoas na cruz. Ele ofereceu a salvação a eles. Olha, Ele está aproximando as pessoas de Deus. Ele está evangelizando. Ele está pedindo: cuidem uns dos outros. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele está pedindo: cuidem. Vocês nasceram em Deus um para o outro. Parem de olhar para mim e comecem a olhar para vocês. Eu estou com vocês. Já já vou ressuscitar. Jesus está aqui. Ele sofreu as aflições, Ele nos ensinou como sofrer. Ele sentiu a ausência de Deus. Tem cristão que diz assim: eu não sinto a presença de Deus. Não precisa, para fazer o que é correto, você não precisa sentir nada. Tem gente que parece que só anda quando sente um negócio. Toda hora que ela, não estou sentindo. O que você quer sentir? Fala para mim. Quem sabe eu resolvo o teu problema. Jesus ansiava ter comunhão de Deus de volta. É isso que nos ensinou. Jesus, Ele não frequentou a cruz, Ele foi em direção a ela. Eu não vim aqui para frequentar a igreja, eu sou a igreja. Eu não vou de vez em quando a Deus, eu quero viver na presença dEle. Eu quero que Ele esteja envolvido na minha família, eu quero que Ele esteja envolvido no meu trabalho, nas minhas canções, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu quero que Ele esteja envolvido em tudo. Jesus não é o nosso exemplo maior,
por que não seguimos? Eu sei que não é fácil, mas é isso que devemos aprender: morrer para nós mesmos, a fim de levarmos a vida de Deus àqueles que estão mortos, aqueles que estão longe de Deus. Para fazer isso, eu preciso morrer para mim mesmo. Para funcionar no reino de Deus, eu tenho que morrer para mim mesmo, para ajudar quem precisa da vida. O apóstolo Paulo completa a sua missão e é um exemplo a ser seguido. Se eu falei de Jesus como exemplo maior, eu preciso falar de um homem que seguiu Jesus. E este homem é o apóstolo Paulo. Ele estava perto da hora da sua morte e ele escreveu, eu vou citar a vocês agora esta versão brasileira em português, mais próxima do grego, que é a versão Almeida Corrigida Fiel, em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa é a Bíblia mais próxima do grego, as outras não são, esta é. Olha o que diz lá: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Você entendeu? Não. E o tempo da minha partida está próximo. Agora você define: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todas as vezes que eu cito isso, todo mundo bate palma, mas eles não sabem nem por que estão batendo palma. Agora eu vou usar a versão que nós usamos, a nova tradução da linguagem de hoje, e vou colocar alguns comentários para que você entenda a mensagem do apóstolo Paulo, os mesmos versículos. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. O que é isso? Ser martirizado, ter meu sangue derramado pela causa de Cristo. Ele diz, e já é tempo. Que tempo é esse? Um tempo definido por Deus, de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, porque ele compara a sua vida à vida de um corredor, de um atleta. Ele diz, combati nessa corrida, esforcei-me ao máximo, lutei contra os meus adversários, com sofrimentos, dificuldades e perigos. Você pensa que a corrida na Grécia era essa coisa maravilhosa de São Silvestre? Todo cercadinho. Você tinha que andar no meio de lugares ermos, de pessoas más. As grandes maratonas gregas, não tinha tanta gente ao longo do percurso, você sofria. Os próprios corredores eram maus, eles podiam fazer traquinagens, armadilhas, fazer o mal contra você e ninguém perceberia. Você lembra o brasileiro correndo lá na Europa? Aí vem um doido, todo mundo viu. No mínimo aquilo tinha que ser cancelado. Mas brasileiro, eu até pedi desculpa aos irmãos quando nós estávamos na Grécia, e o cara colocou a gente numa mesinha lá no fundo. Eu fui na direção dele, em inglês mesmo, falei, você está pensando que a gente é brasileiro, é vira-lata? Vocês estavam comigo. Como é que você nos coloca no lugar? Você está pensando o quê? Eu paguei o mesmo que os ingleses, que os americanos, que os alemães aqui. Você arruma um lugar melhor para nós. Mas quando eu vi os irmãos tudo vomitando em cima da mesa, eu fiquei... Ficou
balanço do navio, eu olhava para um, estava verde, o outro azul, azul cor do mar. Eu disse, deixa para lá. Continuando, ele diz que combateu, tá? Chegou até o fim, isto é, terminei, completei a carreira como ordenado. É isso que está, a ideia é essa. Paulo está numa trajetória, obedecendo a sua ordenação, a sua vocação, a sua missão. Ele sabia qual era. A maioria não sabe. Ele diz, conservei, isto é, tomei conta de guardar. Eu coloquei lá dentro de mim, não deixei sair. O que? A fé. O que é a fé? A crença em Cristo, por meio do que? Da lealdade, fidelidade e obediência. Nenhum cristão, você vê, está livre de infortúnios neste mundo. Você não está, eu não estou. Vocês estão comigo ainda? Porque vivemos entre forças antagônicas, vivemos entre o amor e o ódio, entre a fé e a incredulidade, a infidelidade. Ele disse, deixo a minha paz, isto é, eu deixo com vocês os meus termos. Vocês vão ter paz com Deus, mas com os homens não conseguirão. Porque quando vocês atuam como cristãos, eles vão odiar vocês. Se você está num ambiente de mentiroso, e você diz, vocês estão mentindo, eles vão te matar. Se você está numa conversa antifamiliar, e você se apresentar como alguém a favor da família, eles vão zombar de você. Se você jovem estiver numa escola e chega lá alguém e começa a querer dizer vamos ficar e você não fica, eles vão chamar você do quê? E depois, quando você diz que não é o que ele te chamou, ele diz que você é preconceituoso. O mundo te zomba. Se você segue os preceitos de Jesus, siga a justiça. Então, se você está procurando um lugar para ter comodidade, não procure o cristianismo, porque nele você não terá. Você vai ter sempre luta, porque é assim que tem que ser. As aflições na nossa vida não acontecem sem a permissão de Deus. Você não está aqui hoje sem a permissão dele. E você não estaria passando por alguma luta sem a permissão dele. Mas por que Deus permite que você passe por luta se você está sendo obediente? Para ser como Jesus, mostrar a grandeza de Deus e a perversidade humana. Uma senhora me procura e diz, Walter, eu não sei mais o que fazer. Eu faço tudo em casa, mas meu marido é um demônio. Eu pergunto, ele tem pena? Não. Tem casco? Não. Tem rabo? Não. Tem chifre? Não. Então ele ainda é um ser humano. Ele é perverso. Mas o que eu faço? Será que Deus não pode mudar o coração dele? Não. Mas Deus vai ter que fortalecer o teu, para que através da sua vida Deus possa mudar o dele. E pode ser que não aconteça,
Bem que falaram que o senhor não tem fé, né? Porque quem tem fé vai dizer, acontece, vai acontecer, na marra. Eu vejo na vida de todos aqueles que dizem que têm fé, eles passando por problemas e escondem do povo. Aí quando termina tudo, fala assim, eu criei. Ah, é? Eu vi a sua cara quando você estava sofrendo, seu desespero, suas lágrimas, suas angústias. Se você tivesse fé, como você diz que tem, você estaria enfrentando tudo sorrindo, com a maior tranquilidade. A fé não é para mostrar uma cara bonita, a fé é para mostrar fidelidade. Às vezes você vai chorar muito, mas você nunca deixará de obedecer. Veja lá, você passa por lutas para mostrar a glória de Deus e a perversidade humana. João é um grande exemplo. Ele era um homem de Deus e ele foi jogado na ilha de Patmos para quebrar pedra. Você acha que ele levantava todos os dias de manhã lá, o passarinho de ganhazinha levantam para louvar o Criador. Não tinha pão, não tinha nada, era tudo podre, nem água tem naquela ilha. Como é que aquele hino que canta lá nas igrejas, por aí, mas eu fico maluco quando eu chego lá. Você chega lá, você chega a primeira vez, o pastor manda ficar de pé e manda a igreja olhar para a tua cara e começa: olá, visita, como vai? A nossa amizade nunca sai. Você imagine cada prisioneiro que chegava lá, João fala: fique em pé, olá, visita, como vai? Como se aquilo fosse o melhor ambiente do mundo. Nós estamos no meio de trigo e de joio aqui. E o joio está cantando: a nossa amizade nunca sai. Que bafurado. João não estava lá para entreter ninguém, nem a si próprio. Era dura a vida, mas todos os dias ele clamava pela presença de Deus. E foi num domingo pela manhã, à tarde, à noite, sei lá que hora que foi direito, que ele foi visitado pelo Senhor. Ele recebeu uma revelação e ele começou a escrever por ordem de Deus: escreva tudo que vai acontecer no futuro. E ele escreveu o livro do Apocalipse. Terminou o livro, ele pôde dizer: está consumado? Não. João foi solto daquela prisão e ele foi terminar os seus dias, e tendo morte natural, na igreja de Éfeso. Ele foi pastor da igreja de Éfeso. Então, meu irmão, você sempre vai ter problemas, como Jesus teve. E eu quero terminar, e espero que vocês tenham recebido uma grande mensagem de Deus no coração nesta noite. Eu volto ao texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Você vê, ele diz: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. O que é que Deus espera de você em meio a uma situação?
Sacrifício, negação do eu. Para servir a Deus, você tem que escolher ou o egoísmo ou Deus. O que você quer ou o que Ele quer. Jesus disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O apóstolo Paulo, ele diz que, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Ele diz no verso 7, fiz o melhor que pude na corrida, isto é, combati, esforcei-me ao máximo, lutei contra os meus adversários, com sofrimentos, dificuldades e perigos. É isso, essa é a ideia do original. Quem está com Cristo não tem perigo. Os irmãos lá no Rio de Janeiro, você viu, teve irmãos que morreram, perderam casa. Mas o importante é fazer o melhor diante dos adversários. Não é odiar como eles odeiam, não é pisar como eles pisam, não é rejeitar como eles rejeitam, desprezar como eles desprezam, mas é amar. E amar não é sentir, amar é fazer o melhor. Mas não adianta, tem gente aqui que nunca vai aprender nada, porque não quer. Diante das dificuldades, em vez de você ligar para a irmã: irmã, ai, eu estou com problema. Você está com problema? Estou com problema. Tem como resolver meu problema? Olha, eu estou até constipada. Constipado é de barriga, mas tudo bem. Então, aí, eu não estou falando direito, desculpa, viu? Irmã, ora por mim, porque eu estou com problema. Estou com uma dificuldade em casa que eu não acredito. Está com dificuldade? Faça o melhor. Você não vê Jesus tirando as pessoas das dificuldades. Ele diz: cabe a cada dia o seu próprio mal. Ele mesmo diz: você vai ter que enfrentar o mal de cada dia, não tem como escapar. Amanhã você vai chegar no seu trabalho, você quer que o seu patrão diga: olá, visita, como vai? Nossa amizade nunca já. Eu vou cair aqui. Tenha santa paciência. Você quer que o chefe venha dançar a dança do cisne? Não dá. Você vai falar bom dia? Yeah. Se ele te falar assim, yeah, se dê por felizar. Bom dia. Você conseguiu uma rosnada. Pronto. Tem gente que vai no zoológico e não consegue ver um leão. E você escutou a rosnada? Tá bom demais. Não pensa não. Pensa num jogo de xadrez. O que tem lá? Lá tem o peão, lá tem o cavalinho, tem o rei, tem o bispo, tem a rainha e tem a torre. O jogo anda e é um joguinho caro. Aí termina, dobra o tabuleiro, vai tudo para dentro da caixa, vai tudo para o mesmo lugar. A vida é assim, vai tudo para o mesmo saco. Você hoje é bonitinho,
Eu olho para a tua cara, tá bonitinho. Eu olho para a dona Edith, já está descampado. Os bichos já estão esperando assim: vem, Edith, venha. E ela não vai. Então, veja só. O apóstolo Paulo diz: fiz o melhor que pude, cheguei até o fim, conservei a fé. Não foi isso? A crença em Cristo, por meio da lealdade, fidelidade, obediência. Foi isso que ele fez, em cada situação e ao longo da sua vida, porque o cristianismo é isso. Você se compromete com o cristianismo para ser um servo de Deus. Você não se compromete com o cristianismo para melhorar a tua vida. É isso que eles estão ensinando errado. Você não entendeu ainda que Deus está querendo livrar você do inferno. Mas ao nosso lado tem muita gente indo para o inferno e vivendo já um inferno. E nós precisamos treinar pessoas para falar com essas outras, a fim de avisá-las, de orientá-las como elas podem receber a vida de Deus. Jesus e Paulo praticaram esses princípios e serviram de exemplo para todos nós. Eu não sei o que você está passando ultimamente, mas as palavras que revelam a conduta de Paulo trarão a aprovação de Deus. Quando Jesus disse: está tudo consumado, ele disse: Pai, tudo que o Senhor pediu, eu fiz. Paguei o preço. Eu fui obediente. Mesmo não sentindo o Senhor, mesmo não tendo a tua presença, fui testado, humilhado, provado. E agora, fiz tudo como o Senhor pediu. Eu quero ir para os teus braços. É tudo que eu quero. Ser aprovado por ti, ser recebido por ti. Há pessoas que estão enfrentando lutas, e estão lá passando no meio delas, mas nunca serão aprovados por Deus, porque estão agindo de modo errado, estão agindo com ódio, com raiva, com rancor, com inveja. Deus não vai aprovar. Todo problema cessa. Já reparou? Todo problema cessa. Mas o que não cessa é o peso da nossa culpa, da nossa condenação. O cristianismo é isso, é um compromisso sério com Cristo e o seu Evangelho, a ponto de Jesus dizer em Mateus 24:13: mas quem ficar firme, isto é, quem perseverar na fé em Cristo, sob desgraças e provações, até o fim, será salvo, isto é, receberá a aprovação de Deus e se livrará do grande julgamento. Eu espero que Deus tenha falado com a sua vida através da minha, que as minhas brincadeiras para descontrair o ambiente não fiquem
na maior parte do tempo, como a imagem principal desta noite. Mas que esta folha, que este artigo que você tem no seu celular, no tablet, seja isso que ocupe, os ensinamentos que aí estão, sejam eles que ocupem os espaços do teu coração. E que Deus nos proteja sempre. E que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha